Site ndmais.com.br. Vício em videogames é desafio para os pais e profissionais de saúde. O tipo de vício foi considerado doença pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pais precisam estar alertas ao comportamento das crianças. Escrita em 14 de julho de 2018. Aos olhos atentos à tela, a face iluminada pela luz que irradia e os dedos se movimentando incansavelmente no controle remoto, assim seria uma pequena descrição de crianças e adolescentes jogando videogame. Sabe-se que o videogame faz parte dessa nova geração, que já nasceu com o chip e que veio para ficar. Por isso, o desafio é como lidar com os filhos e com o uso deste aparelho tecnológico em sua realidade virtual? Qual é o limite apropriado de tempo de jogo? Até onde é saudável se divertir com o videogame? Os irmãos Antônio, centro, 8. Joaquim à esquerda, 5. E Francisco, 3. Têm horários controlados pelos pais para jogar. Pela primeira vez na história, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classificou o vício em videogame como um distúrbio mental. Em janeiro deste ano, foi anunciado que o transtorno de vício em games seria incorporado como doença pelo 11º Catálogo Internacional de Doenças. O documento descreve o problema como um padrão de comportamento frequente de vício em games, tão grave que leva o indivíduo a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida. Para Marcelo Calgan Reinhardt, médico especialista em psiquiatria da infância e adolescência, a medida da OMS reflete o retrato do comportamento da sociedade pós-moderna, em que a diversão, em muitos casos, é em demasia. Os horários são inadequados. Alguns jogos, inclusive, estão sendo usados por criança com faixa etária incompatível com a temática e que incitam a violência e aumentam a ansiedade. Alguns países identificaram essa condição e já adotaram medidas mais severas para combater o problema. Na Coreia do Sul, por exemplo, o governo criou uma lei para proibir o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre meia-noite e 6 da manhã. No Japão, os jogadores recebem uma advertência caso ultrapassem mais do que uma determinada quantidade de horas por mês jogando videogame. Até na China, gigante do mundo tecnológico, determina-se um limite de quantidade de horas que uma criança pode jogar. Para a Associação Americana de Pediatria, os pais devem limitar o tempo que seus filhos passam em frente à tela, seja televisão, computador, celular ou tablet, para 2 horas por dia. Esse tempo não inclui, no entanto, o uso dos aparelhos para fins acadêmicos. Notas baixas na escola. Cristiane Schauer, técnica em radiologia e mãe de Victor Lúcio, de 12 anos, só começou a perceber que o filho precisava da ajuda de um especialista quando as notas da escola do menino baixaram e a interação social também. Para controlar o uso do videogame em casa, tive de esconder os controles remotos de modo que ele não pudesse jogar durante a madrugada, o que gerou muita irritabilidade nele. Explica Cristiane. Há anos, os pais de Victor se separaram, e sendo ele um garoto tímido, a mãe avalia que os jogos foram uma forma de fuga. Segundo o psiquiatra, os malefícios dos viciados em videogame são muitos e vão desde problemas de isolamento social, desatenção, ansiedade, depressão, até problemas de visão, problemas cervicais e distúrbios de sono. Para a psicóloga Fernanda Baggio Gasperin, o grande desafio dos pais é não tirar totalmente o prazer dos filhos, mas estimular a tecnologia a favor da criança. Victor atualmente faz aulas de robótica e participou do Campeonato Estadual de Robótica entre as escolas particulares,
onde pode interagir com outros adolescentes. Ele estuda no Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, que inclui neste ano os Jogos Eletrônicos na 35ª edição das Mini Olimpíadas. O uso positivo da tecnologia. Entretanto, o videogame faz parte dessa nova geração e resta aos pais ou ao próprio jogador saber administrar o seu uso. O médico Marcelo Calgarini Reinhardt destaca: os pais precisam ensinar desde cedo o uso comedido e de acordo com a idade, ou seja, jogos adequados para cada faixa etária. E reforça também: os adultos precisam dar exemplo aos filhos, estimulá-los a realizar atividades presenciais e não só virtuais, como a prática de esportes, atividades ao ar livre e brincadeiras criativas. A psicóloga Fernanda Baggio Gasperin concorda com o seu colega. Muitos pais são hipócritas, exigem uma atitude dos filhos e agem de outra forma. Estão o tempo todo no celular, não interagem com as crianças, nem mesmo propõem outra atividade a elas. Mas, apesar de toda essa problemática em torno do vício em videogame, há também pontos positivos às crianças. Antônio, o filho mais velho de Cristina e Igor e o mais ligado em tecnologia, entrou na escola Happy Code, franquia brasileira que possui parceria com a Microsoft e a IBM e que tem como objetivo ensinar crianças e adolescentes a programar os jogos e a criar aplicativos. A diretora da escola, Jolite Reolo, releva que o uso da tecnologia pode ter uma aplicação fantástica se bem utilizada pedagogicamente. Melhora o raciocínio lógico, a cognição, a resolução de problemas e a criatividade, diz. Além disso, ela pontua que atualmente Florianópolis é um grande polo tecnológico e que o ensinamento pode ser usado no mercado de trabalho ou nas universidades de engenharia e informática. A maioria dos brasileiros só usa a tecnologia importada. Precisamos nos tornar criadores de tecnologia e compreender a fundo como são criados os jogos, ou seja, o objetivo é ser criador e não apenas usuário. enes.com.br Como curar o vício de crianças em smartphones em 10 passos simples. A escritora britânica Tanya Goodwin está preocupada com o fenômeno há tempos. Oh, não! A escritora britânica Tanya Goodwin está preocupada com o fenômeno há tempos. Ela se denomina expert em detox digital e acaba de lançar um livro chamado Stop Staring at Screen. Literalmente, pare de encarar telas. E ela dá dicas práticas para ajudar pais e mães que não sabem direito como lidar com o assunto. Em entrevista ao Daily Mail, Tanya resumiu 10 dos passos que ela recomenda em seu novo livro. Confira. 1. Seja um modelo de hábitos saudáveis. Tudo começa com você. Seu sucesso em tirar as crianças da frente das telas está diretamente relacionado ao tempo que você passa olhando para elas. Assuma um olhar crítico sobre os seus próprios hábitos e os controle primeiro. 2. Foque em momentos e lugares. É mais fácil encontrar exceções para regras complicadas. Associe o tempo de tela a momentos específicos do dia, assim como a cômodos específicos da casa, e então vai ser mais fácil aplicá-los. Sem telas antes do café da manhã e sem telas no quarto durante a noite. São duas boas maneiras de começar. 3. Estabeleça consequências. Deixe claro, desde o início, quais serão as consequências para quem quebrar as regras e se prepare para cumprir com o que prometer. Se as consequências forem desproporcionais ou aplicadas de forma inconsistente, você pode dar tchau ao cumprimento das regras. 4.
explique os truques viciantes da tecnologia. Tome algum tempo para explicar às crianças como os programas que elas usam são programados para aprendê-las e fazê-las voltar para mais. Notificações e prêmios imprevisíveis são exemplos disso. Leia sobre tecnologia viciante e discuta isso em família. Crianças mais velhas certamente vão se interessar, e isso vai torná-las mais conscientes das armadilhas em que elas podem cair. Desgrude. Uma caixa, cesta ou um local central para deixar todos os aparelhos são ótimas maneiras de desgrudar dos smartphones em casa e focar em outras coisas. Algumas famílias até pedem que as visitas deixem os próprios dispositivos ao entrar em suas casas. Por que não tentar isso também? 6. Torne as pausas mais divertidas. Transforme as pausas no uso de aparelhos em pausas para a natureza. Leve as crianças para o ar livre por intervalos regulares, depois de elas passarem um tempo mexendo nos aparelhos. 15 minutos para cada hora em frente às telas é minha regra. Pegue dicas com a própria tecnologia e crie jogos para as crianças mais novas, como desenhar circuitos em jardins ou percursos, com obstáculos para entretê-los durante as pausas, mantendo quadros com pontuações e desafios completados. 7. Só uma tela. Assistir TV enquanto rola a tela de uma rede social ou ler mensagens é uma atividade comum em sofás de famílias por aí. Controle o hábito das multitelas com uma regra para que só uma seja usada de cada vez. Isso pode até restabelecer a diversão de assistir TV em família, já que todos vão estar focados na mesma coisa. 8. Ofereça alternativas atraentes. Às vezes, a melhor abordagem é deixar as crianças sentirem o tédio que pode vir caso elas fiquem sem os aparelhos, para que elas encontrem suas próprias soluções para se entreter. Mas oferecer alternativas atraentes para ajudá-las a ter um impulso criativo, organize atividades livres de telas que você sabe que elas vão gostar. Fazer bolos, jogar paintball ou nadar, por exemplo, para lembrar a elas que existe um mundo enorme longe dos dispositivos eletrônicos. 9. Mantenha calma. Gritar só vai informar situações delicadas e atrapalhar todo o trabalho que você já teve. Respire fundo 10 vezes antes de confrontar situações que te incomodem e tente falar sobre elas da maneira mais calma possível, explicando o que precisa mudar. Encoraje as crianças a também se comunicar calmamente sobre o que elas sentem e vocês terão uma chance de encontrar alternativas. 10. Proíba as telas cara a cara. Uma das principais perdas que a tecnologia traz é a diminuição do tempo que você passa conversando com as crianças e vice-versa. Crie uma regra para estabelecer que, quando dois membros da família estiverem sozinhos, um com o outro, os dispositivos estejam sempre longe e fora do campo de visão. Se reconectar uns aos outros é parte do prazer de se desplugar, então não foque apenas no que se perde ao deixar as telas de lado, mas principalmente no que se ganha.